Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Otávio, tô aqui para apresentar mais um trabalho de literatura junto do meu grupo. No dia de hoje a gente veio apresentar o livro Caminho de Pedras, da Raquel de Queiroz, excelente escritora. Em dado momento da vida foi militante política, com um viés ideológico mais socialista, viés esse que reflete em muitas de suas obras, inclusive nesse livro que foi separado para a gente fazer esse trimestre. O livro foi escrito em 1937, uma época onde uma militância política estava muito difícil, então alguns outros escritores também se manifestaram através da literatura, foi o caso da Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz recebeu diversos elogios, incluindo Machado de Assis e alguns outros escritores que duvidaram inclusive de que fosse uma mulher escrevendo, como foi o caso de Graciliano Ramos. Enfim, a Raquel de Queiroz foi uma mulher incrível, primeira mulher na Academia de Letras, porém, vamos para a obra em si. Os capítulos que foram separados foram do 15 ao 18, totalizando 4 capítulos, onde no desenrolar da história a gente aborda a relação adúltera entre Roberto e Noemi, que é casada com João Jacques e tem um filho, que no livro é chamado de Guri. O capítulo vai abordar diversos entraves entre os personagens. Dentre eles, a pressão que o Roberto coloca na Noemi para que ela separe-se do casamento dos filhos para viver um romance a dois com ele. O livro é muito bem escrito e a gente retratou algumas cenas aqui neste vídeo. É isso, espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. No capítulo 15, Noemi acorda de sua cama, levanta e observa o João Jacques e vê como ele estava frio. Depois disso, ele levanta da cama também e sai sem ela perceber. Então Noemi vai fazer suas coisas do dia a dia, dá uma arrumada na casa e Guri entra e avisa que tinha matado uma cobra de 2 cabeças no quintal da casa. João Jacques também viu esse momento e essa cena fez com que o casal quebrasse esse clima frio que existia no ambiente. E isso fez com que desencorajasse a Noemi de falar que ela queria terminar a relação. Mãe, Oi, tem uma cobra de 2 cabeças aqui fora. que história é essa, menina? É sério, vem ver a cobra de 2 cabeças. Aqui, ó. O que foi agora? Olha aquilo, parece um aviso. Aviso, aquilo é só um bicho como outro qualquer. Vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo. Oi, 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 vem dançar comigo. Oi, oi, oi. Em paralelo a esse trecho, podemos analisar o momento no qual Noemi estava passando, onde o termo calor, que é referido no texto, pode significar duas coisas. Primeiramente, o calor físico propriamente dito, no qual o ambiente ali estava muito quente. E segundamente, o calor psicológico ali, mental, da Noemi, que impedia o descanso dela e simbolizava a pressão interna que ela estava sentindo diante de uma escolha que era muito difícil para ela. Outra simbologia que está ali implícita nas entrelinhas do texto é a da cobra de 2 cabeças. Na biologia, quando uma cobra nasce com 2 cabeças, ambas elas disputam ali para saber qual que vão ficar com o corpo. Sendo assim, uma delas tem que morrer para que a outra possa permanecer viva. E em paralelo ao trecho e à própria história do livro, essa simbologia se aplica ali na história em questão, porque a Noemi ela precisa mesmo escolher um rumo, matando simbolicamente a outra possibilidade. E assim como as cobras, somente uma variante poderia ficar viva. E caso ela escolhesse um lado, ela teria que obrigatoriamente matar o outro. Seja o caminho idealizado com o Roberto ou o caminho estabilizado que ela já tinha com o João Jacques. Traçando um paralelo com a nossa realidade, quantas vezes vocês já se depararam com uma situação em que você tinha que escolher entre um sonho seu e abandonar um outro? Como, por exemplo, um menino que tinha sonho de ser jogador e teve que abandonar para ir trabalhar muito cedo. Ou uma menina que sonhava em ser médica e acabou engravidando muito cedo. E isso é muito comum na nossa sociedade. Fazer uma escolha acaba demandando que a gente abra mão de outra. E apesar de ser uma coisa que pareça ruim, demonstra o lado belo da vida. E
faz com que a gente realmente tenha que colocar novos sonhos e mudanças de rotas na nossa cabeça. Bom, nesse capítulo, Noemi e Roberto estão tendo um desabafo. Roberto tá tentando entender o que passa na cabeça de Naomi e Naomi tá tentando entender o que ela faz da vida dela. Não, vai, fala. O que você tem pra dizer? Falar o quê? Você tá quieta aqui, você não fala nada. É aquela situação de novo? É, mas você não tem como jogar a culpa toda pra cima de mim. Eu tenho o pai do meu filho, eu amo meu filho, mas também amo você. Mas e eu? Como que eu fico? Não tem como eu largar tudo de um dia pro outro. Mas você quer esperar 1, 2, 3 dias? Quantos dias você quer esperar? Você vai ficar me enrolando ele também? Não é justo comigo, não é justo com ele. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu preciso e nem o que vai acontecer. Mas você tem que se decidir. Não é justo você ficar me enrolando. Não pode colocar toda essa pressão em cima de mim. Pensa pelo meu lado. Eu tenho meu filho. Eu construí uma vida com o pai dele. Largar tudo assim de um dia pro outro. Então você tem que me deixar ir embora. Você tem que me soltar então. Mas também não dá pra fazer isso. E eu? Como que eu fico? Como eu vou ficar? Minha situação? Noemi tá realmente preocupada com o que ela vai fazer. No seguinte trecho. Você não compreende como é difícil falar. Ele é bom, sincero, é doido pelo filho. Nunca me enganou. Tenho tentado dizer 10 vezes. Quando eu vou falar, não posso. Noemi também pode estar atento ao preconceito externo. Porque, querendo ou não, a sociedade sempre foi preconceituosa com relação a fins de casamento. E o ser humano, ele é impossível. Ele vai casar com aquele que ele acha que tá amando naquele exato momento. Mesmo sendo apenas uma paixonete, não sendo o amor da vida, o ser humano, ele vai querer casar com aquela pessoa por diversos motivos. Por medo de não ter algo assim novamente, medo de não ser aceito na sociedade por ser o único solteiro. Então, talvez a relação entre Noemi e John Jack nunca foi boa o suficiente, mas ela sempre teve medo de acabar com aquilo. A relação do Roberto com ela naquele exato momento tá sendo um novo recomeço, tá sendo um novo jeito dela se expressar, nova forma dela talvez começar a se amar novamente. Porque, querendo ou não, no relacionamento você dá de tudo. Tanto é que nas falas dela, deixar bem claro isso. Bom, o capítulo 17 começa com um delegado comunista do Rio de Janeiro chegando para resolver questões políticas e problemas internos da cidade. E essa chegada deu início a várias reuniões com uma alta demanda de relatórios e atividades. Após o final de mais uma das reuniões, Noemi convida Roberto e Felipe para tomar um café em sua casa. Quando chegam na casa de Noemi, se deparam com João Jacques já sentado à mesa. Após um período de conversa, João Jacques se sente desconfortável com a relação entre Guri, Roberto e também com o assunto da mesa, fazendo com que ele ficasse distante e decidisse ir embora. Com isso, Felipe e Roberto acompanharam ele, enquanto Noemi foi para a cama, mas sem conseguir dormir. Sobre moda hoje, depois do jantar. É claro que ela não tem a menor noção que é legal. Eu disse para ela que não sabia como as roupas são coisas fundamentais. E eu não era mais importante sabendo do que ela estava no colégio. Bom, e como análise desse capítulo eu trouxe o seguinte trecho. João Jacques, calado, abstrato, machucava entre os dedos as migalhas de pão que ia apanhando sem olhar, por cima da toalha. E esse gesto de esmagar as migalhas contém uma carga emocional profunda. Afinal de contas, ao observar calado, esse pequeno trecho pode nos abordar uma questão que é fundamental em nossa sociedade, que é a questão da comunicação e do silêncio. E quantas vezes a gente não passou por situações completamente desconfortáveis, assim como João Jacques, e ficou simplesmente calado, e não comunicou para o outro o que sentia. E essa atitude de João Jacques, ela é muito comum.
Eu posso dar até um exemplo dentro da escola, quando, por exemplo, a gente se chateia com o professor, cria diversas coisas na nossa cabeça, quando no final das contas uma simples conversa, um ato de se comunicar resolveria tudo. E apesar de ser um tema fundamental em nossa sociedade, é possível observar que não há tanta ênfase nele. Quando a gente permanece em silêncio, a gente abre espaço para um terceiro, para outra pessoa, criar diversos monstros na cabeça dela e muitas vezes criar as famosas tempestades em copos d'água. Apesar de que no livro a questão do silêncio é muito mais porque João Jacques começa a perceber a situação e o que está acontecendo, com a aproximação do Roberto com o seu filho e a sua esposa, e ele está ali de mãos atadas. Pelo menos fosse comunicado. E essas situações de desconforto seriam evitadas. O esmagamento das migalhas, todo aquele clima de tensão, talvez em uma conversa ou duas se resolveria. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Deu para perceber que o livro ele traz à tona diversas questões que muitas vezes a gente não percebe. Mostra também como é bom ter uma visão crítica sobre as leituras e as coisas que a gente consome. Espero que tenha gostado do vídeo. Meu grupo trabalhou bastante nele, assim como nos cartazes. E é isso. Passar bem.